Certa vez, havia um grande monastério em uma parte da China onde viviam cerca de 500 monges. Todos eles estavam praticando o caminho da autorrealização, guiados pelo seu mestre. Um dia, um homem foi ao monastério para se tornar discípulo. Ele disse ao mestre Zen: Senhor, eu quero me conhecer e quero saber a verdade. O mestre Zen olhou para ele e disse: Se você quer conhecer toda a verdade, então você deverá colocar toda a sua vida em jogo. E ainda assim, pode levar a vida toda e ainda não conhecer toda a verdade. Você está pronto para isso? Perguntou o mestre Zen. O discípulo responde: Eu vim até aqui sem a intenção de voltar atrás. O mestre então disse: Tudo bem, esta será a sua única atividade. Há 500 monges nesse monastério. Você cuidará do pudim de arroz de todos eles. Apenas continue batendo o arroz de manhã até o anoitecer. Quando se cansar, vá dormir. Ao acordar pela manhã, novamente inicie a bater o arroz para fazer o pudim. Não faça mais nada, não pense em outra coisa, apenas siga esse único caminho. E não volte mais aqui. Eu irei até você quando for necessário. O jovem discípulo começou a bater o arroz conforme as instruções do mestre. Eram 500 discípulos no monastério e todos eles precisavam comer nas suas refeições. O jovem discípulo acordava cedo pela manhã e batia o arroz até o anoitecer. Quando estava cansado, ele dormia na mesma sala onde ele preparava o pudim de arroz. Ele não falava com ninguém e nem ninguém ia ali falar com ele. Por alguns meses, enquanto batia o arroz, velhos pensamentos vinham à sua mente. Mas quando os pensamentos não são alimentados com novos assuntos, então eles enfraquecem e vão embora sozinhos. Aos poucos, seus pensamentos começaram a diminuir. Em alguns anos, ele havia esquecido até seu próprio nome. Ele apenas continuava quieto, batendo o arroz e sem pensamentos. Ele não meditava, nem lia qualquer escrito. Alguns líderes do monastério o consideravam tolo e muito inferior a eles. Assim, 12 anos se passaram e o discípulo continuava acordando cedo, batendo e preparando o arroz até o anoitecer fielmente. Um dia, o mestre Zen anunciou: Meu último dia aqui no monastério está próximo e preciso escolher meu sucessor, aquele que será o mestre desse monastério depois de mim. Qualquer um de meus discípulos que alcançou a autorrealização pode vir à noite e escrever algumas linhas perto da minha porta, algumas linhas que contêm toda a sua experiência. Muitos discípulos estavam dispostos a escrever. O primeiro foi um dos chefes dos discípulos que deixou algumas linhas. Ele era muito sábio nas escrituras budistas. Todos os discípulos o consideravam o mais provável sucessor do mestre. E assim ele escreveu: A mente é como um espelho, onde se acumulam poeira dos pensamentos e desejos. A meditação varre essa poeira. Onde a poeira é varrida, a mente se torna limpa e pronta para alcançar a salvação. Quando o mestre acordou pela manhã e leu essas linhas, ele ficou muito aborrecido e disse: Qual tolo escreveu esse lixo na minha parede? O chefe dos discípulos manteve o silêncio. De qualquer maneira, o que o chefe escreveu estava cheio de sabedoria, mas era algo que encontrava facilmente em qualquer escrito. O chefe dos discípulos foi bem esperto. Ele escreveu as linhas, mas não assinou abaixo delas, porque ele não tinha certeza se o que ele escreveu era certo ou errado. O chefe dos discípulos não havia alcançado a autorrealização como pensava. O mestre rejeitou totalmente aquelas linhas. Todos ficaram surpresos com tudo o que aconteceu, e esse incidente virou tema de discussão entre todo o monastério. 2 discípulos estavam caminhando e argumentando sobre o incidente do chefe dos discípulos. Eles passaram pelo discípulo que fazia 12 anos que estava batendo arroz para fazer pudim para todo o monastério. Ele riu gentilmente enquanto ouvia os 2 discípulos argumentando. Os 2 discípulos perguntaram por que ele estava rindo deles. Eles perguntaram com tom de menosprezo porque ele era um batedor de arroz, um monge insignificante na opinião deles. Ninguém havia visto ele ler algum escrito ou mesmo meditar. Todos o consideravam um tolo por passar tanto tempo batendo arroz sem nada a aprender. Foi por isso que os 2 discípulos ficaram surpresos
por ele ter rido. Novamente, os 2 discípulos perguntaram: por que você riu? O batedor de arroz disse: eu ri porque o mestre disse a verdade. Todas aquelas linhas são lixo, elas não possuem valor algum. Os discípulos ficaram chocados e perguntaram: você consegue escrever linhas melhores do que aquelas? O batedor de arroz disse: eu não consigo porque sou analfabeto, mas sim, eu consigo dizer algumas linhas e se vocês escreverem elas para mim, eu posso ir com vocês. Eles concordaram, e então eles foram até a porta do mestre. O batedor de arroz falou as poucas linhas e o outro discípulo escreveu elas na parede. Abaixo das linhas foi assinado como o batedor de arroz. Eles esperaram a mesma reação do mestre. As linhas que ele falou para escrever eram incríveis. As linhas diziam: a mente é apenas uma ilusão. Não há mente, nem espelho da mente. E se a mente não existir, onde a poeira se assentará? Quem sabe isso, sabe a verdade. Batedor de arroz. Quando o mestre viu essas linhas, ele levantou no meio da noite e foi até o jovem batedor de arroz, enquanto ele ainda estava dormindo. O mestre o acordou e disse: tome isso, tome o meu bastão e tome o meu manto. De hoje em diante, você é meu sucessor. Mas deixe esse monastério agora mesmo e vá o mais longe possível daqui. Esse monastério é dividido em diferentes escolas e eles se acham superior a você. Eles irão te matar porque não conseguem tolerar o fato de que um simples batedor de arroz se tornou mais iluminado do que eles jamais poderão se tornar. Você tem tudo o que eu tenho e conquistou isso enquanto foi um batedor de arroz. Aonde quer que você vá, as pessoas virão até você, porque quando a flor floresce, sua fragrância se espalha por todos os lugares. O batedor de arroz tocou os pés do seu mestre e deixou o monastério naquela mesma noite. Assim conta a história. Alguns desafios podem ser difíceis de entender ou interpretar no momento em que o estamos vivendo, principalmente quando todos os ventos são contrários e não encontramos alguém que compreenda aquilo que estamos sentindo. Queremos cortar caminhos, pegar atalhos e evitar a dor, mas a grande lição está na jornada e precisamos vivê-la. Se a jornada for de 20 passos, teremos que dar os 20 passos, assim como uma jornada de 1000 passos, onde igualmente teremos que dar os 1000 passos. Seja fiel ao seu propósito e certamente o seu chegará. Aprenda a colocar esse ensinamento em prática e centenas de outros, fazendo parte da nossa comunidade de autoconhecimento Mente Grata, e aprenda os segredos para levar uma vida completa, apaixonante e feliz.